Fala pessoal, boa tarde. Eu peço mil desculpas porque eu tinha prometido que eu ia entrar ao vivo com vocês, né? Fazer uma live no YouTube, porém aconteceu um problema, que como é minha primeira live, tem que ter uma autorização que isso pode durar 24 horas. Aí por isso não estou tendo esse acesso no estúdio YouTube, onde eu ia fazer essa transmissão aí com vocês. O meio que eu achei para facilitar era de gravar e já disponibilizar essa revisão para vocês, tudo bem? Então vamos iniciar aí, que a gente vai ver o capítulo 1 e o 2, que vai ser da prova de vocês na terça-feira. Então, no capítulo 1 vai estar falando dessas novas fronteiras do mundo globalizado. Então, para a gente prosseguir, né, com o conteúdo, a gente tem que saber esse contexto aí, o que é região, o que é regionalizar. Então, região é a parte do espaço geográfico do qual delimitamos por um determinado critério, ou seja, por critério histórico, natural, social, político, entre outros aí. Tudo bem? Então, ao longo aí do processo histórico, político e cultural a qual o mundo passou, então tivemos várias formas de representar o nosso espaço geográfico, ou seja, então tivemos várias configurações aí de regionalizar, de regionalização. E o que o livro mostra aí para vocês, que expõe, né, está relacionado à distribuição dos continentes, né, que esse planisfério que a gente conhece, que é o mais utilizado, né, que é a distribuição da superfície terrestre por continente. O próximo é a divisão, de acordo com a visão eurocêntrica, ou seja, através do conhecimento da população da Europa. Aí é onde que eles começaram a regionalizar. Até que foram três tipos de regionalização: o velho mundo, o novo mundo e o novíssimo mundo. O próximo é essa questão da divisão conforme a teoria dos mundos. Aí a gente já está entrando nessa questão aí da Guerra Fria, onde que teve a ascensão de duas potências econômicas, que é o capitalismo, que era liderado pelos Estados Unidos e por outros países desenvolvidos, e o socialismo, que era liderado pelos países socialistas, principalmente pela União Soviética. Tudo bem, pessoal? E dentro desses dois eixos tinha o terceiro mundo. Quem era esse terceiro mundo? Era os países pobres que ou eles estavam alinhados com o sistema capitalista ou aqueles que se aliaram com o sistema socialista, beleza? O próximo é a divisão entre o Norte e o Sul, aí entre esse contexto já do fim da Guerra Fria e a ascensão do capitalismo. A gente já está falando no termo de sistema de produção como unipolar. Então, a gente rachou o nosso planeta em dois hemisférios, em Norte e Sul. O Norte é os países desenvolvidos e no Sul os países pobres. O que eu tenho que fazer? Qual é a ressalva nessa regionalização? Que ele não está levando em consideração as coordenadas, essa questão do Norte e do Sul. Porque a Austrália, como ele está localizado ao sul, ele está pertencendo aos países desenvolvidos que estão localizados no norte. Então, não está levando em consideração essa localização geográfica, beleza? E o último que o livro expõe está relacionado a essa, essa regionalização mais utilizada, que está nos principais meios de comunicação. Então, a gente utiliza
as nomenclaturas aí de países ricos, em desenvolvimentos e pobres. O rico está relacionado a esse que foram os primeiros a passar por um processo de industrialização, então já está consolidado. Tem os melhores indicadores sociais, culturais, educacional, entre outros aí. E eles que fazem a influência nas decisões políticas no âmbito global. Então, ele que vai direcionar. Os em desenvolvimento são aqueles países que passaram por um processo de industrialização tardia, aí a gente já pode denominar como o século XX aí, e onde que a sua economia está em ascensão, está em crescimento. Um exemplo é a China, o Brasil, a Índia, entre outros aí. Ele vai ter o quê? Uma característica de uma importância regional. Ou seja, vamos pegar o exemplo do Brasil. No âmbito aqui do bloco econômico do Mercosul, é ele que vai influenciar nas decisões políticas dentro aí do território sul-americano. Então, isso aí que é influência regional. E assim, entre outros exemplos aí, pode ser a China, dentro do BRICS aí, ela que vai dar essa direção, essa guinada. Até aí tranquilo, né, pessoal? Os principais conceitos aí do que é regionalizar e as principais formas de regionalização que ocorreram no mundo, que a gente percebeu que ele é dinâmico, conforme a trajetória e o modo de vida que estamos vivendo, vai o quê? Modificando essa regionalização. Então, ela não é estática, ela está em constante transformação. O próximo, antes da gente prosseguir aí, entrando nessa questão da geopolítica, ela também tem uns conceitos básicos aí que a gente tem que compreender. Entre esses conceitos é o território. Até que eu deixei tudo certinho aí, para vocês depois pegarem esse slide e estudar em cima. O território, a gente vai denominar ele como uma unidade espacial marcado por seguintes aspectos. Por fronteiras, né? Acho que a gente vai delimitar um território de outro, um exemplo, Brasil com Argentina. Então, essa divisão vai ser feita por fronteiras. A apropriação está relacionada a quê? Esse território alguém apropriou, alguém tomou posse dele. Então, isso é uma forma aí também de demarcação. O poder, então, aquele que tomou posse, ele vai ter o poder daquele espaço aí da superfície terrestre, a gente denomina como território. E os limites, a gente vai denominar eles o quê? De um estado ao outro. Ou seja, de São Paulo para Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, sempre dividir uma região com outra, a gente vai estar, essa divisão vai ser feita por limites. E divisa é essa separação por municípios, ou seja, São José por Caçapava, São José por Jacareí, tudo bem? E uma pergunta, e quem organiza esse território? Tem alguém que vai organizar, né? Que vai criar umas estruturas aí para botar ordem aí nesse território. Quem é? É o Estado. Então, o Estado é uma organização jurídica desse território, onde vai exercer a sua autoridade e o seu poder. Beleza, pessoal? Até aí tá tranquilo. Qualquer dúvida, na terça-feira, na primeira aula, a gente já vai tirando as dúvidas. E quem administra o Estado? Quem vai administrar o Estado, então, vai ser o governo. Então, o governo é uma instituição administrativa do Estado. Então, ele que vai fazer esse direcionamento para organizar os espaços.
Para a gente entender, pessoal, de nação, primeiro temos que saber o que é esse conceito de povo ou de população. Quando a gente fala de povo, a gente está se referindo a todo e qualquer habitante de um determinado território. Então, esses habitantes, eles vão estar agrupados com identidades culturais aí, eles vai estar, perdão, essa população, ele vai estar agrupados com identidades culturais, Aí pode ser através de processos históricos, culturais, étnicas ou religião. Aí, assim, a gente pode denominá-lo como uma nação, porque está compartilhando as mesmas identidades culturais. Beleza, pessoal? Deixa eu deixar no vibra aqui no celular. Desculpa. Voltando, então, diante de todo esse contexto aí, contexto não, perdão, desse conceito exposto, no mundo, turma, ainda existem muitos grupos aí, ou povos, que não têm território. Então, eles são denominados como uma nação sem território. Esses conflitos que a gente vê no mundo aí, um exemplo aí que o livro dá, deixa eu pegar para vocês, da Palestina, da nação curda, né, que é a maior nação sem Estado, os conflitos na Chechênia, na Caxemira, entre outros, estão relacionados em busca pelo o seu reconhecimento cultural para eles constituírem um território e depois um Estado. Então, por isso que tem esses conflitos ainda aí, porque esse povo, primeiramente, quer ter esse reconhecimento cultural, para depois estabelecer um território e um Estado. Tudo bem? Agora, iremos entrar nesse contexto aí da geopolítica, né? Aí, o primeiro assunto a ser abordado é o mundo bipolar. O mundo bipolar, pessoal, iniciou com o fim da Segunda Guerra Mundial, aonde que o mundo ele passou por uma reestruturação profunda econômica, social e política. Então teve a perca de influência da França e da Inglaterra, porque eles tiveram o seu território destruído durante a Segunda Guerra Mundial, porque eles estavam envolvidos diretamente nesse conflito, e que esse cenário ele favoreceu para o surgimento de duas grandes potências. Quais foram esses países aí? Os Estados Unidos e a União Soviética. Então, através da Segunda Guerra Mundial, esses dois países se fortaleceram economicamente através das indústrias bélicas. Então, eles que alimentavam esse conflito, essa guerra, os Estados Unidos e a União Soviética, tendo como seus principais mercados consumidores a Europa, os países da Europa aí, como a França, a Inglaterra, a Alemanha, entre outros aí. E nesse contexto aí da ascensão dessas duas superpotências, surgiu uma nova era econômica, onde a gente começou a denominá-la como uma nova ordem mundial. Então, ela está relacionada com o surgimento dessas duas grandes potências econômicas. E o primeiro a se falar é essa potência americana, né? Quais foram os fatores que contribuíram para que os Estados Unidos se tornassem uma... Opa, perdão. Que ela se tornasse uma potência econômica e política, e onde que ela começou a liderar esse sistema capitalista. O primeiro foi que ela foi a primeira colônia a declarar a sua independência. Então, em seguida, ela já
estruturou uma república. O segundo é essa questão do isolamento continental do território americano em relação à Europa. Então, ela não tinha esse vínculo direto. E com a guerra, ela também não foi envolvida diretamente. E isso o ajudou a, a se fortalecer cada vez mais. E, por último, né, que é essa questão do fortalecimento econômico através das indústrias bélicas, onde o seu principal mercado consumidor nesse período era a França e a Inglaterra. Então, enquanto os outros estavam perdendo dinheiro, eles fornecendo cada vez mais armamentos, bombas, entre outros aí. Então, ela estava ganhando dinheiro e se reestruturando para depois se tornar uma potência. E a União Soviética, ela teve uma trajetória totalmente diferente dos Estados Unidos. Quais são esses fatores aí que contribuíram para ela se tornar uma potência? Uma é devido a essas grandes extensões territoriais, ela era composta por uma diversidade étnica. Então, tinha vários grupos aí diferentes vivendo nesse território. Ainda aí no Império Russo, a gente ainda estava no sistema feudal, né, que tinha essa relação da nobreza com a servidão, e a sua economia era baseada na agricultura. E devido a essas grandes distâncias de um território a outro, impossibilitou esse desenvolvimento territorial. Então, com essas condições, facilitaram para a disseminação das ideias comunistas e, como resultado, em 1917, surgiu a República Socialista Federativa Soviética Russa, indo para o sistema de produção socialista. Então, beleza, turma? Aí o surgimento do sistema de produção capitalista e socialista. Quando a gente fala de sistema de produção capitalista, o seu foco principal é a diminuição da ação do Estado sobre o indivíduo e na livre iniciativa comercial. Então, não tem que ter intervenção do Estado. O Estado tem que ficar cada vez mais fora da economia, de ter essa intervenção do protecionismo. E ela teve uma característica aí sobre o crescimento da automação na produção. Então, deixamos de ter uma produção artesanal e passamos para uma produção industrial. Beleza, turma? E o sistema de produção socialista era o estabelecimento de uma sociedade igualitária. Então, uma das suas filosofias era a exclusão da divisão entre os detentores do meio de produção e os trabalhadores. Então, não ia ter essa assim mais, o dono da empresa e os empregados. Eles acabaram com isso. Quem eram os detentores do meio de produção se tornaram o Estado, não era mais privado. E o meio de produção, como eu acabei de comentar, né, passou a ser estatal. O Estado é que mandava. E a produção necessitava, no sistema socialista, pessoal, perdão, a sua produção ela necessitava do desenvolvimento de 3 preceitos. Quais eram? O primeiro era a socialização dos meios de produção. A segunda era a abolição da propriedade privada. E a terceira é a economia planificada. Então, para se ter uma economia de produção socialista, ela teria que se enquadrar nesses 3 preceitos. Se não enquadrasse, então, ela não fazia parte.
Aí entrou nessa questão aí das disputas de influências, né? Aí a gente já está entrando nesse contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria foi marcada por uma disputa de influência política e econômica entre as potências norte-americanas, que tinha como característica o capitalismo, e as potências soviéticas, que tinha característica como socialismo. E essa disputa, pessoal, ela não foi só ideológica, tinha momentos que eram agressivas aí também, tinha esses embates, mas não no âmbito aí de desencadear uma guerra, beleza? Então, essa disputa, ela se espalharam para todo o seu sistema de produção, nesse âmbito global. Então, teve países que adotaram esse sistema de produção capitalista e outros um sistema de produção socialista, como está aqui expresso na imagem. Opa, perdão, turma. Eita! Como está aqui, né, nesse mapa, que está em branco, são esses países que estão alinhados aos Estados Unidos, junto com o sistema de produção capitalista, e o vermelho são aqueles países alinhados ao socialismo, liderado pela União Soviética. Beleza, turma? Então, como a gente pode verificar aqui no mapa, então, a maior parte dos países, eles adotaram o capitalismo. E a União Soviética, ela auxiliava economicamente os países que adotaram o seu sistema de produção, o socialismo. Beleza? E nesse tempo aí de divisão, quem ia ficar com o modelo de produção de um e de outro, teve alguns países que não entraram em acordo, onde que teve seu território fragmentado. Foi o caso aí que a gente pode dar como exemplo, o Vietnã e a Coreia. Aí o Vietnã, a gente teve essa fragmentação, né? Que tem o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O do Norte com característica socialista e o do Sul capitalismo. É a mesma coisa da Coreia. A Coreia do Norte com sistema socialista e a do Sul a capitalista. Aí e isso era um dos indícios que essa questão da Guerra Fria não foi só ideológica, teve esse conflito direto também, que não foi nada amigável. E na Guerra Fria também, ela iniciou essa corrida espacial, né, que culminou com a chegada do ser humano à Lua. E essa corrida espacial, ela teve como consequência o desenvolvimento tecnológico e que mais tarde essas tecnologias aeroespaciais foram incorporadas no nosso dia a dia. Um exemplo dele é a internet, para você ver. E essas transformações tecnológicas, ela alterou de uma maneira considerável o nosso mundo no pós-guerra. Beleza, pessoal? Iremos entrar agora nesse assunto da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, pessoal, tem como marco simbólico a queda do Muro de Berlim, ou seja, teve a queda do regime socialista, a queda da União Soviética e a ascensão do sistema capitalista. Aí sim entrou essa questão aí da nova ordem mundial. Então, de que o mundo deixou de ser bipolar e se tornou unipolar. Por enquanto ainda, né? Naquele contexto de início. Beleza, pessoal? Quando a gente fala de um mundo unipolar, a gente faz a referência da supremacia econômica dos Estados Unidos e da sua expansão dos padrões de consumo estadunidense. Opa, falei até estranho, perdão. Estadunidense. Porém, com o passar do tempo, outras grandes potências foram surgindo aí. A gente pode falar da
França e da Inglaterra. Então, não estava tendo mais essa questão da supremacia econômica dos Estados Unidos. Então, ela começou o quê? A compartilhar. Um exemplo recente também, onde a gente pode citar, é a China, em questão econômica. Então, a gente fala o quê? Que nos padrões econômicos deixamos de ser um mundo unipolar e se tornamos um mundo multipolar. Beleza? Essa nomenclatura de unipolar, a gente vai denominá-la como essa questão da supremacia nessa questão militar, de armamento bélico que os Estados Unidos têm. Porque hoje nenhum país aí, não tem a coragem de bater de frente com os Estados Unidos. Então, na questão militar, ele é unipolar. Em questões econômicas, o mundo se tornou multipolar. Beleza, pessoal? Agora a gente vai entrar no capítulo 2, né, galerinha? Deixa eu abrir aqui também para ir acompanhando com vocês. Está relacionado à dispersão humana no mundo. Então, o ser humano está em constante movimento no espaço geográfico, porque ele está em busca das suas melhores condições para a sua sobrevivência. Então, vai ter locais que vai ter uma melhor fixação do ser humano aí. Observando aí no mapa, então, essas questões de fixação do ser humano na superfície terrestre, ela é desigual. Aí, só olhando aqui na legenda, que ele está mostrando quanto mais forte está ficando a sua cor, mais essa concentração da população, onde vai ser essa área de fixação, de atração. E quanto mais claro, aonde que vai ter baixa população. Beleza, turma? E um dos indicadores para mensurar a população por quilômetros quadrados, a gente vai denominá-la como densidade demográfica. Então, o conceito dela, aí, para ficar claro, é obtida por meio da relação entre população e a superfície de um território. Então, a sua resposta vai ser habitantes por quilômetros quadrados. Então, quanto maior a densidade populacional de um lugar, mais concentrada é a sua população. Ou seja, quanto maior é o número de pessoas por quilômetros quadrados, vai ter uma maior concentração dessa população. Aí vai entrar dois termos relacionados à densidade demográfica, que é populoso e povoado. Essas duas palavras, elas têm significados diferentes, pessoal. O que é o populoso? Quando a gente utiliza essa palavra, estamos se referindo à população absoluta, à população geral de um território, ou seja, do Brasil, da população total. Quando fala de povoado, estamos falando da densidade demográfica, ou seja, vamos pegar a população total do Brasil e dividir pela sua extensão territorial também. Aí sim a gente vai ter uma média de habitantes por quilômetro quadrado. No Brasil, estima-se de 25 a 27 pessoas por quilômetro quadrado. Então, a gente pode denominá-lo que o Brasil é pouco povoado, apesar de ter uma extensão territorial considerada como de um continente, é extenso. O próximo, as teorias demográficas, né? Que essas teorias elas buscam estabelecer esse equilíbrio entre população e o que o planeta pode suportar, porque o ser humano está exercendo uma pressão no meio natural, através aí da extração dos recursos minerais,
da ocupação do solo, né? Para se instalarem, para poder se alimentar. Então, tudo isso aí vai gerando um desequilíbrio para tentar equalizar entre essas questões da teoria demográfica, que é para tentar estabelecer esse equilíbrio. E, ao longo de todo esse processo, surgiram três teorias demográficas. A primeira foi a teoria malthusiana, a que é a opositora do malthusiano é a reformista, e a última que foi desenvolvida é a neomalthusiana. Galera, isso daí eu vou falar para vocês lerem, eu não vou ficar explicando, porque como estou no Zoom, tem um tempo aí limitado, beleza? O próximo, a gente vai falar dessas condições para fixação da sociedade. Então, a gente sabe que o espaço geográfico, ele vai ter essa diversidade da paisagem, na qual vai resultar nessas condições de atração, de atração e de repulsão da fixação dos seres humanos. Quando a gente vai abordar essas questões de atração e de repulsão para a fixação humana no meio natural, levando em consideração as condições naturais, a gente vai usar esse conceito de ecúmeno e anecúmeno. Então, o ecúmeno apresenta boas condições para o desenvolvimento humano. E o anecúmeno é o contrário, apresenta condições desfavoráveis para a ocupação humana. Aí a gente está falando dessas condições aí de solo, relevo, clima, abundância dos recursos naturais, os recursos hídricos, entre outros aí. Então, isso que vai fazer de atrair ou de expulsar os seres humanos. Beleza, pessoal? E também tem esses fatores humanos. Aí sim, quando a gente falar de fatores humanos, a gente pode usar esse termo de atração e repulsão. Aí o de atração vai estar relacionado à motivação econômica. Então, as pessoas que estão se deslocando aí, supondo, saindo do Brasil para ir para os Estados Unidos, é por motivação econômica, porque eles querem ter uma melhor condição de vida. E o de repulsivo vai estar relacionado a essas questões religiosas, culturais aí, que um determinado lugar está passando por um conflito. Beleza? E também esqueci de mencionar aqui. Não, isso aí não entra, perdão, esquece. E todo esse movimento, né, que a população faz, vai ter um movimento interno e um movimento externo. Beleza, pessoal? Vamos falar do movimento interno. A gente vai denominá-lo como migração. É o movimento da pessoa ou grupo populacional num espaço geográfico ou no mesmo território. Vamos pegar o Brasil, aquela população que sai do Nordeste e vem para o Sudeste, aquela que sai do Sul vai para o Centro-Oeste ou para o Norte. Beleza? Isso aí a gente vai denominá-lo como migração. Agora, os movimentos internacionais, a gente vai denominá-lo como a primeira emigração, que é a saída de pessoas ou grupo populacional de seu país de origem. Ou seja, eu quero sair do Brasil e morar para os Estados Unidos. Esse movimento meu de saída aqui do Brasil, a gente vai denominá-la como emigração. E o imigração é a chegada de pessoas ou grupos populacionais em um país estrangeiro, ou seja, é esse movimento de chegada aos Estados Unidos. Eu não saí do Brasil, então eu virei um imigrante. Agora, com a chegada minha ali nos Estados Unidos, eu me tornei um imigrante. Beleza, pessoal?
E esse movimento também vai ter duas características. Uma, por ser voluntária, e outra, forçada. Pelo próprio nome já diz, né? Que é voluntária porque eu quis. Tem finalidade para estudo, por querer conhecer uma cultura, ou por trabalho e outros motivos. E a forçada foi por questões, sei lá, políticas, uma guerra que está acontecendo, ou ocorreu um desastre natural que me obrigou a sair, beleza? Um exemplo também desse forçado aí, desse movimento forçado, é a clássica, né, que é o movimento dos africanos para o Brasil. Agora, esse deslocamento que a população faz também, turma, tem o seu período. Então, através do período de migração, agora a gente falando dos movimentos internos aqui, a gente vai começar a classificá-las nessa questão pendular, sazonal, temporário e permanente. É a mesma coisa, para esse vídeo não ficar extenso, eu não vou entrar nesse conceito, não vou explicar, ler no livro, aí dúvidas em aula eu vou tirando, beleza? E essa movimentação também, ela tem duas formas, pode ser de forma direta, que eu já vou sair do meu país, já vou para o meu lugar de origem, ou ela pode ser fragmentada. Eu, eu saio do meu país, vou para um destino, vejo, isso aqui não é o que eu queria, vou para outro, isso aqui também não, eu não gostei. E vai para o seu destino, consegue achar um destino aí onde você fala que é o final. Então, esse movimento é fragmentado, beleza? E os fluxos migratórios aqui no Brasil? A gente fala que o Brasil ele passou por 3 grandes fluxos aí. Tudo relacionado à lógica histórica, pessoal. O primeiro foi essa questão da migração para a ocupação territorial da metrópole, ou seja, esse processo de colonização, chegada dos portugueses. O segundo aí foi no século XVI até o XIX, que foi esse movimento da migração forçada, a vinda dos africanos aqui para trabalhar, né, nas grandes lavouras aí do engenho e do café. E o último, com a abolição da escravatura, né, a gente já está falando do século XIX e século XX, foi essa questão da substituição da mão de obra. Deixamos de utilizar a mão de obra forçada e, sim, foi utilizada a mão de obra assalariada. Aí vieram outros imigrantes aí vindo de diversas partes do país. Mas o principal que veio foram os italianos. O livro está falando aqui também, agora eu acabei esquecendo. Os japoneses, os alemães, entre outros aí. E esse mapa ele mostra as origens de quem mais se instalou aqui no Brasil. A gente pode perceber que um fluxo maior veio da Europa, depois o da África. Beleza, pessoal? Aí a gente vai entrar nessa questão dos índices populacionais. Então, assim, com o aumento da população e o crescimento dos grandes centros urbanos, surgiram que a necessidade de compreender as características desses habitantes, pessoal. Então, para entender essa dinâmica da sociedade, foram que necessários reunir informações sobre o indivíduo que o compõe. Então, essas informações ela pode ser positivas quanto negativas. Tudo isso daí é para a gente traçar políticas públicas aí de bem-estar comum, para tentar ter esse desenvolvimento, né, desses grandes centros urbanos. E quais eram essas informações aí que a gente tinha que coletar? É a taxa de natalidade,
taxa de fecundidade, de mortalidade infantil, a taxa de mortalidade, a taxa de esperança, né, que é a expectativa de vida, o índice de envelhecimento, saldo migratório e entre outros aí. Então, com todos esses dados, a gente já pode começar a traçar políticas públicas efetivas para tentar dar esse bem-estar social. Beleza, pessoal? É a mesma coisa. Esses conceitos têm tudo no livro. É ler, dúvidas, em aula a gente tira. O próximo, essa questão da pirâmide etária. A pirâmide etária ela vai mostrar a característica da população de um determinado local. Aí a gente pode dividir elas em 4, como jovem, rejuvenescida, adulta ou envelhecida. A jovem é o que vai ter a sua base larga e o restante da sua pirâmide ela é fina, vai se estreitando. Beleza? A rejuvenescida já vai ter uma mudança, que a base ainda vai estar larga, porém, o seu meio vai começar o quê? A crescer, não vai estar mais estreita, e sim está ficando mais larga. E o topo afunilando. A adulta já começou o quê? A ter uma diminuição na sua base, porém ainda ela é larga, ela é grande, já tem o seu meio da pirâmide já mais larga que a segunda, né, que é a rejuvenescida, e o seu topo, ele também está alargando, já está ficando quase uma hipérbole, né? E a envelhecida já tem uma redução significativa da sua base e o seu topo está se alargando cada vez mais. Ou seja, ela está ficando quase uma pirâmide. Opa, não sei como que faz uma pirâmide aqui, invertida aqui. Beleza, pessoal? E, por último, essa transição demográfica, que ela vai estar relacionada nessas mudanças da dinâmica da população, pegando essas taxas aí, os valores da natalidade e da mortalidade e entre outros valores populacionais. Aí a gente criou esse gráfico também, que é dividido em 5 estágios. A primeira, né, a gente não está falando nessas questões aí de controle da população, nada. Nesse período, a gente tinha muitas crianças nascendo, porém, muitas crianças morrendo também, porque ainda não tinha esse advento da tecnologia, né? Tanto no âmbito da saúde, ali da medicina. É por isso que nascia-se muito e morria muito. Meio que ela se equilibrava, né? A gente vê que o espaço entre eles, né, é pequeno. Então, praticamente não tinha não tinha muito um crescimento aí abrupto, né? Com o advento da tecnologia, aí no meio da saúde, o que ocorreu? Começou a taxa de natalidade a se manter, a, as crianças começaram a viver mais, enquanto de mortalidade, ó, começou a diminuir. Aí começou o quê? Nesse segundo estágio? A ter um crescimento significativo da população, porque começamos a manter a taxa de natalidade, porém começamos a diminuir a de mortalidade. Aí, com isso, a população começou a crescer de uma forma muito forte. E nesse terceiro estágio, aí sim veio essas questões aí do controle da população. A gente já está falando utilização de métodos contraceptivos, o planejamento familiar, entre outros. Então, a taxa de mortalidade que a gente estava se mantendo, o que começou a cair, enquanto a de mortalidade também está
caindo, quase se estabilizando. E mesmo assim, o crescimento da população, ele é muito grande, está sendo forte. E no quarto estágio, aonde que essa projeção vai ser da queda da taxa de natalidade e da estabilização da taxa de mortalidade. É o que a gente pode visualizar aqui. Então, a gente vai voltar como se fosse nesse primeiro estágio, a equalizar o número de mortes com a de natalidade, que a gente vai ter o controle da população. Beleza? E aqui ele já está crescendo pouco, está quase nulo. A quinta é uma projeção para o futuro. Aí não se sabe se a população vai começar a cair, onde que a gente vai começar, a gente manteve a taxa de mortalidade, mas está tendo uma queda muito forte ainda na taxa de natalidade, ou vai ser o contrário. Estabilidade na taxa de mortalidade, porém uma ascensão da taxa de mortalidade. Isso é uma projeção do futuro, agora a gente não sabe. Tem essas duas variações, beleza, pessoal? Ô, turma, por hoje é só. Dúvidas? Terça-feira eu tiro de vocês em sala. Novamente eu peço desculpa, porque é uma coisa que eu não sabia, que tinha que pedir autorização. Eu fiquei triste, né? Porque a gente tinha combinado e teve muitos de vocês que se programaram para ter essa live, né? Deixaram de fazer suas coisas. No fundo do coração mesmo, eu peço perdão aí. Na próxima estaremos juntos aí, fazendo essa live aí. Vamos botar esse YouTube para quebrar aí. Falou, turma. Até mais.